Sejam muito bem-vindos ao Bit by Bit, onde a gente revisa as notícias mais importantes do dia para os mercados. E vamos abrir o dia olhando os destaques do Ibovespa. Entre as altas a gente tem, em primeiro lugar, a Embraer, subindo 16,02%. A gente já vai ver por quê lá nas notícias. Logo depois a gente tem a Azul, subindo 7,87%, Localweb subindo 6,5%, Bradespar subindo 5,55% e a Gol subindo 5,11%. Dentre as quedas a gente tem a Alpargatas caindo 4,37%. A gente também vai ver por quê. O Banco Inter cai 3,65%, a IRB cai 3,1%, a gente também vai ver por quê. B3 caindo forte, 3,07%, e a Via caindo 2,74%. No mapa da S&P 500, uma grande inversão do dia anterior. Manufatura de remédios e a Moderna aqui, algumas de utilities indo mal, mas em geral tudo muito verde, e verdes fortes, assim, 4%, 4,8%, 4,2%, 4,07%, altas muito fortes em diversas ações lá dos Estados Unidos. Olhando para o nosso Ibovespa, ele subiu 0,46%, aqui meio que de encontro à média móvel de 20 dias. Seria bacana nos próximos dias a gente se recolocar acima da média móvel de 20 dias, né? Mas quem tá mais bonito ainda é o nosso índice de fundos imobiliários, com uma recuperação fortíssima desde aqui dos 2.584 pontos, agora já nos 2.700 pontos, hoje subindo 0,3%. E hoje parece que tá o mundo todo em recuperação, né? O S&P 500 subindo 1,77%, a Nasdaq subindo 2,29%, o índice alemão subindo 1,36%, durante a madrugada o índice de Hong Kong subiu 1% também. Até o petróleo cru está subindo 3,13% hoje, se encontrando tanto acima da sua média móvel de 20 dias quanto acima da sua média móvel de 200 dias. O ETF de empresas mineradoras e que detém urânio subindo 6,74% hoje. E o dólar, como eu tinha falado lá atrás, quebrou essa aqui para cima, agora está acima dos 5,70, fechou hoje praticamente no 0 a 0, mas ainda assim muito alto, fechou os R$ 5,74. No mundo das criptomoedas, aí fui eu que errei. Eu falei que a tendência era de baixa, mas parece que quis quebrar para cima mesmo, tá consideravelmente acima da média móvel de 200 dias, no momento estamos brigando com a média móvel de 20 dias, mas até então uma subida de 4,57% para o Bitcoin aos $49 mil. Mesma coisa que eu falei para o Ibovespa, se for para ter alguma chance de fato estabelecer uma subida, algumas coisas a gente tem que ver. Em primeiro lugar aqui é se colocar acima da média móvel de 20 dias. No caso do Bitcoin, eu gostaria que a gente fizesse uma alta maior do que a última alta local, que foi essa aqui, então a gente teria que voltar para cima dos 51 mil, né? Para cima dos 50.850, para cima dos 51 mil, a gente colocar uma alta superior à alta anterior e começar a dar cara de uma tendência de subida. Quando a gente olha para a dominância do Bitcoin há bastante tempo, desde aqui de setembro, ele tem brigando com esse nível aqui dos 40%. Recentemente teve mais uma subida aqui e agora tá novamente, parece que querendo subir a partir daqui. Mas, como eu sempre digo, se a gente bate a porta de um nível várias e várias vezes, ele pode acabar cedendo e a dominância do Bitcoin cair ainda mais. Continuo dando destaque hoje para a Avalanche, subindo 5,8% aos $119. Mas hoje tem destaque também para a Polkadot, subindo 5,6%, apesar de que ela vinha muito fraca ultimamente. Só para a gente ver quão fraca ela estava, ela está 53% abaixo das suas máximas históricas. E vamos para as notícias, abrindo com um déficit em conta corrente dos Estados Unidos, salta para a máxima nos últimos 15 anos nesse terceiro trimestre. Em meio ao aumento recorde de importações, à medida que as empresas corriam para repor os seus estoques que estavam vazios. O Departamento do Comércio norte-americano disse nesta terça-feira que o déficit em conta corrente, que mede o fluxo de mercadorias, serviços e investimentos para dentro ou fora do país, acelerou 8,3%, alcançando 214,8 bilhões de dólares no terceiro trimestre, configurando o maior déficit desde o terceiro trimestre de 2006. Os dados do segundo trimestre foram revisados para mostrar o rombo de 198,3 bilhões de dólares em vez de 190,3 anteriormente divulgados. Economistas consultados pela Reuters previam um saldo negativo de 205 bilhões para o último trimestre. E já que estamos falando dos Estados Unidos, a Omicron já é a variante dominante nos Estados Unidos, responsável por 73% dos novos casos de Covid. Em partes do país como Nova York, a proporção chega a 90%, de acordo com a CDC. O país teve mais de 650 mil contaminações pela variante na semana passada. Desde o final de junho, a maioria dos casos era provocado pela Delta. Os números dos Centros de Controle e Prevenção da Doença, CDC, mostraram um aumento de quase 6 vezes na participação do Omicron nas infecções em apenas uma semana.
Em parte do país, a proporção é ainda maior. A Omicron é responsável por cerca de 90% ou mais das novas infecções na área de Nova York, no Sudeste, no Centro-Oeste Industrial e no Noroeste Pacífico. A taxa nacional sugere que mais de 650 mil infecções por Omicron ocorreram nos Estados Unidos somente na última semana. E agora vamos ao cenário corporativo. Em primeiro lugar, a subsidiária da Embraer, chamada Eve, será listada na NYSE em 2022. A transação avalia a mesma em 2,9 bilhões de dólares e incluirá a fusão com a empresa de cheque em branco, um SPAC, Zanit Acquisition Corporation. Se você não se lembra, a gente já comentou o que são os SPACs. Basicamente, um grupo de investidores aporta nesse SPAC e quem está dirigindo o mesmo tem, dependendo do seu contrato, 1 ou 2 anos para adquirir alguma empresa, basicamente qualquer empresa. Por isso, os SPACs são chamados de empresa de cheque em branco. Assim, essa empresa adquire uma outra, no caso, essa Zanite vai adquirir a Eve e ela vai ser listada direto na NYSE, com bem menos burocracia do que seria de outra forma. E obviamente que hoje a Embraer está disparando, porque só essa transação está avaliando a Eve em 2,9 bilhões de dólares. Eu peguei aqui o market cap da Embraer. Hoje ela está subindo 15,76. Isso lá na NYSE. Ela está subindo 15,76%. Com essa subida, ela passa a ter um valor de 2,96 bilhões de dólares. Sendo que ela tem operações que vão muito além da Eve, né? Então era de se esperar mesmo que com uma notícia de uma transação com um valuation desse, ela disparasse mesmo. A Embraer acertou a fusão da sua subsidiária de aeronaves elétrica Eve com o SPAC norte-americana Zenit, de olho em uma possível listagem na Bolsa de Valores em Nova York em 2022. A transação avalia a Eve em 2,9 bilhões e depois disso a Eve receberá um investimento adicional de um grupo que inclui a Embraer, a Zenit, investidores financeiros e parceiros estratégicos como a Azorra Aviation, Bay Systems, Republic Airways, Rolls-Royce e SkyWest Incorporated. Junto com o acordo da Zenit, a Embraer também anunciou até 500 encomendas de aeronaves elétricas da Eve de pouso e decolagem verticais. As encomendas foram feitas por Azorra, de até 200 unidades, pela Republic Airways, de até 200 unidades, e pela SkyWest, de 100 unidades. Além disso, a companhia brasileira anunciou acordo com a britânica Bay Systems para o desenvolvimento das aeronaves da Eve para aplicações nos mercados de defesa e segurança. Após os investimentos da Embraer e da Zenit, a Eve será listada na NYSE sob o código EVX, terá uma posição de caixa de 512 milhões de dólares, que será usada para desenvolver o seu táxi aéreo elétrico. As encomendas já recebidas pela empresa são correspondentes a cerca de 5 bilhões de dólares, ou cerca de 1.735 aeronaves, junto a 17 clientes, incluindo empresas de leasing, operadores de helicópteros e empresas de compartilhamento de transporte. A Embraer, mesmo depois da venda, permanecerá com uma participação de cerca de 80% na Eve após o investimento adicional. O caixa da Eve deve ser suficiente para cobrir os custos de desenvolvimento da aeronave elétrica até a sua certificação, esperada para 2025, disse o presidente executivo da Embraer, Francisco Gomes Neto. Ou seja, mesmo depois da transação, a Embraer vai manter 80% da Eve, que está sendo avaliada em 2,9 bilhões, e a totalidade da Embraer, que tem um monte de outras aeronaves que já são vendidas, está valendo meros 2,96 bilhões de dólares. Vamos dar continuidade falando da Dexco, a antiga Duratex, que adquire 100% do capital da Castelatto. A conclusão dessa operação está sujeita ao cumprimento de condições precedentes. A compra foi anunciada nesta terça-feira, dia 21. A operação foi realizada por meio da sua controlada Dexco Revestimentos Cerâmicos. A aquisição será feita sobre um múltiplo de 7,1 vezes Enterprise Value por EBITDA. A aquisição é esperada para o ano de 2021 e não deverá impactar de forma significativa a estrutura de capital da Dexco. Com quase 20 anos de história, a Castelatto é líder no segmento premium de pisos e revestimentos de concreto arquitetônico, destacou o comunicado. Localizada na cidade de Atibaia, São Paulo, a Castelatto possui capacidade de produção de 7,5 milhões de peças por ano e um total de 238 colaboradores. A conclusão da operação está sujeita ao cumprimento de condições precedentes, entre elas a aprovação da aquisição pelo CAD. Agora vamos falar de IRB Brasil, que aumenta prejuízo para 84,8 milhões de reais em outubro. O resultado mais que duplicou o número negativo de 33,9 milhões de reais em prejuízo apurados no mesmo mês do ano passado. O IRB Brasil vem detalhando seus resultados mês a mês por uma exigência da Superintendência de Seguros Privados, a SUSEP, e não são auditados. Desde janeiro até outubro, a empresa mostra um prejuízo de 396,6 milhões de reais. Em 2020, o resultado foi negativo em 871,1 milhões. Retirando os efeitos não recorrentes, o IRB comunicou à SUSEP ter lucro de 74 milhões em 2021 até outubro. O prêmio emitido nos
10 primeiros meses de 2021 totalizou 7,24 bilhões de reais, uma redução de 21,6% na comparação anual. Em outubro, o montante foi de 543,2 milhões. Os números representam uma queda de 11,8% e de 21,6% no ano a ano. As despesas com sinistros totalizaram 4,74 bilhões no ano e 41,9 milhões em outubro. Na comparação anual, os resultados foram 10,9% e 88% inferiores. Agora vamos falar da Alpargatas. Aliás, o mercado não reagiu bem com essa notícia daqui, mas vamos lá, a Alpargatas compra fatia na Roffice por até 475 milhões de dólares. A Alpargatas anunciou nesta segunda-feira um acordo para a compra de 49,9% da empresa norte-americana, que transforma material reciclado em produtos de moda. A aquisição ocorrerá em etapas. Primeiro, haverá a aquisição primária de ações a serem emitidas pela Roffice no valor de 200 milhões de dólares. Uma parcela de 50 milhões de dólares será paga na segunda rodada, enquanto o restante será quitado até o fim do primeiro trimestre de 2022. Esse acerto foi firmado entre a Alpargatas, os fundadores da Roffice, a Lightspeed e outros acionistas. Depois, no primeiro semestre de 2022, haverá uma oferta de aquisição secundária de ações para os demais acionistas da Roffice, exceção aos fundadores e a Lightspeed. Com a oferta, a Alpargatas prevê alcançar 49,9% de participação no negócio. Caso não consiga, os fundadores e a Lightspeed se comprometeram a vender ações, permitindo que a companhia alcance esse percentual. Essa segunda parte da transação custará mais 275 milhões de dólares. A Alpargatas disse também que o acordo envolve um direito de aquisição de ações para obter o controle da Roffice entre o primeiro e o quarto aniversário a partir dessa segunda-feira. A empresa brasileira pretende arcar com os recursos, exceto os 50 milhões a serem pagos nessa segunda-feira por meio de colocação privada ou distribuição pública de ações, com estrutura ainda a ser definida. E para finalizar as notícias, vamos falar do Iguatemi, que aprova desdobramento num fator de 1 para 10 ações. Cada unidade IGTI 3 será transformada em 10 ações e o valor unitário será dividido na mesma proporção, mantendo assim o capital social. A data de corte para o desdobramento será nessa quinta-feira, dia 23, e o papel passará a ser negociado ex-desdobramento, já no preço reduzido, em 27 de dezembro. O investidor que detiver o papel na carteira na data de corte não precisa realizar nenhuma ação. A corretora irá converter a sua posição na proporção de 1 para 10 papéis e reduzir o preço unitário para manter seu patrimônio. E bom, o Bit para Bit vai ficando por aqui. Se você gostou do conteúdo, não esqueça de dar aquele like, se inscrever no canal e até a próxima!